Olá! Está começando o Talk Show, um programa de entrevistas produzido pelos acadêmicos do 5º semestre do curso de jornalismo da FURB. Nosso programa nasceu da necessidade de ouvir boas histórias e dar destaque aos seus protagonistas. São pessoas que fazem a diferença nas mais diversas áreas do conhecimento. O Talk Show tem a supervisão do professor Sandro Galarça e a produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Entrevista no Jornalismo. A realização é da FURB TV. No programa de hoje, recebemos Catiúcia Reis, coordenadora de jornalismo da NSC TV Blumenau e editora-chefe do Jornal do Almoço de Blumenau. Catiúcia é graduada em jornalismo pela Unesp e, ao longo de sua carreira, já atuou nas afiliadas da Rede Globo em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Catiúcia, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. E eu queria começar te perguntando se tu puder contar um pouquinho da tua trajetória como jornalista e o que te trouxe aqui para Blumenau. Oi, gente. Oi, Maria. Primeiro, agradecer a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória no jornalismo. Eu que sou apaixonada por trabalhar com jornalismo, mas principalmente com jornalismo de televisão. A gente sentada aqui nesse estúdio na universidade, me lembro da época em que eu já estive, né, como você e como toda essa galera que está aqui organizando esse momento, de quanto era a minha vontade de trabalhar com televisão numa época em que a televisão era muito fechada para os profissionais que entravam. Para contar um pouquinho da minha trajetória, então eu me formei entre 2003 e 2006, e logo que eu me formei, a ansiedade por estar no mercado de trabalho. Nesta época, no estado de São Paulo, não era permitido o estágio em jornalismo. Então, a gente tinha dificuldade de ter acesso ao que era o mundo real do jornalismo. Então, eu, para poder me manter na universidade, tive trabalhos como secretária, enfim, mas não tinha tido a experiência real de trabalhar com jornalismo diário. Então, eu volto para minha cidade com a oportunidade de trabalhar no que hoje já é quase extinto, jornais impressos, né? Eu participei, meu primeiro emprego foi no jornal impresso na cidade de Presidente Prudente, que fica no interior do estado de São Paulo. Mas meu grande sonho era trabalhar com televisão. Eu fiquei por 4 ou 5 anos nesse jornal e eu decidi, sem conseguir acesso às emissoras, às afiliadas Globo ou de outros canais, eu decidi prestar concurso e foi aí o meu primeiro emprego com jornalismo de televisão. Foi na TV Unesp, é uma TV de canal aberto, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Bauru, onde tem o curso de jornalismo. Já formada, já com 5 anos de mercado, foi onde eu tive a minha primeira experiência. Como eu não tinha experiência com televisão, eu comecei na produção e na edição, mas logo fui enchendo o saco de quem estava junto comigo no trabalho e a gente conseguiu juntos colocar no ar a TV pública aberta, não era um canal fechado. Então, naquela época, relacionado ao canal Futura, então a gente tinha programação, tinha jornal diário e uma programação voltada, óbvio, para a extensão universitária, para a divulgação dos projetos científicos de extensão da universidade. Foi quando eu tive a certeza que era isso que eu queria. Eu era concursada da fundação, e eu fiquei também lá nessa fundação ali há alguns anos, mas o meu sonho era trabalhar com jornalismo diário. Na TV da universidade a gente tinha alguns empecilhos de equipamentos, inclusive de moldar uma cobertura jornalística mais voltada para a sociedade, não só voltada para a universidade. Foi quando eu decido sair da TV pública, eu era concursada. Então, eu saio da TV pública e começo a minha história na TV Globo, em Presidente Prudente. Então, eu retorno para a minha cidade natal como repórter da TV Fronteira, em Presidente Prudente. Então, lá eu fiquei alguns anos, também foi lá que eu descobri o que era ser repórter de jornal diário, de TV aberta, né? E fui conhecer o que era trabalhar com a TV Globo. De lá, eu fui repórter, aí eu fui para o Paraná, lá tive experiência mais na reportagem, na grande reportagem, e também tive a chance de apresentar telejornal. Fiquei lá quase 5 anos, quando eu decidi, como projeto de vida, vir para Santa Catarina. Foi durante a pandemia, a cobertura extenuante, né, dos primeiros meses de pandemia, onde tudo era muito incerto, onde tudo que a gente sabia de jornalismo de televisão, a gente teve que reaprender, porque a gente não podia mais estar perto das pessoas. Uma das grandes características que eu tive como repórter era do tanto que eu conseguia me aproximar das pessoas. Como fazer isso sem estar perto, sem poder abraçar, sem poder entrevistar e sentar no mesmo ambiente com 4 ou 5 pessoas, já que isso era proibido.
Nesse momento de angústia, eu tive férias, a gente diminuiu nas redações o tanto de pessoas que podiam circular nos ambientes para evitar a contaminação. Como a gente era repórter e trabalhava na rua, e obviamente estava na porta das unidades de saúde, dos hospitais, entrevistando aquelas pessoas impactadas pela Covid-19, a gente também, como depois dos 3, 4 primeiros meses de cobertura, eles obrigaram, entre aspas, a gente a tirar férias para poder, né, respirar e tocar o que a gente não sabia que ia ser o futuro. Foi nesse momento que eu peguei meu carro e falei, eu preciso desligar. E se eu ficasse na cidade onde eu trabalhava, que era Paranavaí, era noroeste do Paraná, eu não ia. Eu vim para cá, conheci as praias sozinha, as praias onde a gente não podia ter acesso, né? Então era do calçadão das praias, porque era proibido, até para evitar aglomeração, que eu conheci e eu disse, eu quero morar nesse estado. Eu acredito muito em universo, em que a gente, nada é por acaso. E quando eu me encantei pelas belezas que poderia, das histórias que eu poderia contar por aqui, eu decido que eu quero morar em Santa Catarina. Eu sempre tive o sonho de ser repórter de TV, de trabalhar na frente das câmeras, porque eu sempre acreditei que a televisão fosse o meio mais fácil de levar as melhores histórias para as pessoas, porque ainda hoje é o meio de comunicação que está mais próximo, onde todo mundo de fato tem acesso. Hoje a gente tem streaming, hoje a gente tem internet, mas com certeza televisão as pessoas têm em casa. Nem todo mundo tem uma internet de qualidade para assistir os canais de streaming, mas a televisão ela está mais acessível. Então eu acreditava já naquele momento onde o streaming estava nascendo, que se eu quisesse comunicar o que eu acredito que é fazer jornalismo, eu precisava trabalhar com televisão. Naquele momento, o sonho de trabalhar, eu pude apresentar jornal, tomar decisões, falar de logística, de edição, e tive uma outra experiência de redação por lá. E quando eu venho para Santa Catarina, eu não consigo um emprego na área que eu estava acostumada, que era na função de repórter, e eu topo um trabalho na produção. E aí descubro outras habilidades e outras formas de se fazer jornalismo tão impressionantes e tão maravilhosas quanto ser repórter, porque tu produzir uma reportagem é tão importante quanto gravá-la, fazer a passagem. Tendo a experiência na produção, com a minha experiência, né, de mais aí de 10 anos no mercado Globo, logo eu fui para a edição, fechamento de jornal, colocar jornal no ar, e a NSC entendeu que, com a minha experiência, eu poderia encarar o desafio de gerir uma equipe, toda uma unidade de jornalismo de TV, e foi assim que eu vim parar em Blumenau. Uma curiosidade que eu não sabia nem qual a rodovia chegava para cá. Eu nunca tinha vindo aqui. Eu não conhecia o que era uma Oktoberfest, mas encaro hoje, há 2 anos estou nessa função, um dos maiores desafios da minha carreira, mas também onde tive a oportunidade de desenvolver outras habilidades e fazer o jornalismo que eu acredito, porque hoje, coordenando a equipe, orientando repórteres, produtores, editores, eu posso, obviamente, de acordo com o nosso padrão de jornalismo que é da Globo, com o nosso padrão também que é a NSC, mas também fazer o jornalismo que eu acredito, que é mais próximo das pessoas, que é contar boas histórias, que é poder ser relevante efetivamente na rotina de cada pessoa que decide ligar o canal na Rede Globo. Obviamente para os programas de rede, mas eu tenho certeza que tem muita gente que liga para assistir o Jornal do Almoço Blumenau. Ai, que legal. E falando um pouquinho nisso, assim, tu já perpassou diversas funções do jornalismo, né? Desde a reportagem, produção. E agora, mais recentemente, desde que tu chegou em Santa Catarina, tu tá mais na redação. Tu sente falta do ir pra rua, do fazer a reportagem mesmo, assim? Tu até comentou que tu tinha essa questão de ser muito próxima das pessoas. Ou tu sente que não? Foi dever cumprido, era aquilo ali, agora uma nova fase? Maria, eu costumo dizer que quando tu escolhe, quando tu é bem jovem, eu escolhi fazer jornalismo, eu entrei na faculdade com 18 anos com esse sonho de ser repórter. Na hora que eu fui mesmo efetivamente repórter, foi só na TV Fronteira, né? Quando eu de fato tinha que lidar com o tempo, agilidade, fechamento. Eu fiz trabalhos incríveis, tanto no estado de São Paulo quanto no Paraná. E o jornalismo de redação, ele é tão importante quanto esse. Então, sim, eu nos primeiros meses, por exemplo, eu sentia muita saudade de estar na rua, de fazer aquelas entrevistas. Só que quando eu fui para a redação, tem um outro sabor tão gostoso quanto, que é poder tomar decisões que influenciam de fato. Quando tu é repórter, eu até costumo sempre orientar
quem trabalha comigo, que o repórter ele tem uma responsabilidade imensa, porque cada pequena decisão de quantas perguntas ele vai fazer, de quais são as perguntas, o que ele vai gravar, onde ele vai fazer a passagem de uma reportagem, como ele vai começar uma entrada ao vivo, todas essas pequenas decisões são muito importantes para o resultado que a gente vai ter depois, que é o que vai para o ar, que não depende só dele, depende de uma cadeia. Quando tu vai gerir um time, seja ele naquela pequena produção, eu no cargo do produtor, ou no cardápio de notícias, que é o Jornal do Almoço, tu tem a possibilidade de exercitar decisões que eu sempre achei importante, mas que não cabia a mim. Então, a minha pequena decisão agora é uma grande decisão. E este sabor também é importante, porque na hora que eu tomo decisões, em conjunto com a equipe, na largada do Jornal do Almoço ou na reunião de pauta, pensando naquele jornalismo que eu acredito. E eu vim trabalhar na NSC e eu fui trabalhar na Globo porque eu acredito no nosso jornalismo. Só que nesse momento eu efetivamente posso tomar decisões que levem a fazer o melhor jornalismo. Então, sim, eu sinto falta de estar perto das pessoas, né? Tanto que quando eu tenho a oportunidade de receber alguém que nos visita, de estar mais próximo das pessoas em algum evento, eu faço questão. Mas é um sabor diferente, mas tão gostoso quanto fazer uma reportagem. Uhum. Sim. E falando um pouquinho aí desses teus mais de 10 anos, né, dentro da TV Globo, tem alguma cobertura que te marcou, assim? Olha, eu tenho algumas coberturas muito difíceis, né, e são as mais difíceis que acabam nos marcando, né. Logo no começo da carreira, eu me deparei com o Oeste Paulista, que é uma região do estado de São Paulo tomada pelas unidades prisionais. Para você ter ideia, em 56 cidades, são 35 unidades prisionais naquela época, podem ser mais hoje. Então, a gente, numa cobertura baseada na movimentação dentro dos presídios. Lá em Presidente Venceslau, que é uma cidade também grande, perto da região de Presidente Prudente, é onde tem os presídios de segurança máxima, inclusive com o regime disciplinar diferenciado, que é o RDD. Então, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura das transferências do Marcola, né? E de fazer parte de coberturas que não eram totalmente na minha mão, mas de colaborar para coberturas do Ministério Público desvendando formas que o crime organizado e que as facções criminosas que agem dentro e fora dos presídios faziam para tentar tirar presos de segurança máxima como Marcola. Eu me lembro, inclusive, de perseguição, né, de estar no meio da rodovia precisando da melhor imagem, que era o Marcola dentro de um dos carros. Essa foi a primeira cobertura muito importante que eu fiz. Não posso deixar de destacar o quadro que eu fiquei no ar com ele lá em Presidente Prudente por 5 anos, porque essa cobertura é emocionante, mas não é só nela que eu acredito que é fazer jornalismo. A gente tinha um quadro lá em Presidente Prudente que chama Minha Cidade, Meu Canto, onde a gente visitava os bairros de Presidente Prudente e também todas as cidades do Oeste Paulista para mostrar como era a vida naquele canto. Então, assim, é um VT de câmera aberta, em que não tinha off e que as pessoas se reconheciam pela TV. Então, eu fui em 60 cidades, o quadro ficou no ar por 4 anos e só acabou quando eu saí da TV Fronteira. E foi nesse momento que eu descobri qual era a minha principal característica, que era conseguir que as pessoas se sentissem à vontade para contar como era a vida delas. E esse quadro, até hoje, quando eu vou na minha cidade, olha, eu saí de lá em 2017, 18, 19, 21, 22, 23, 6, 7 anos aí, para completar 7 anos, eu ainda sou reconhecida por ele, pela forma como eu apresentava lugares que muitas vezes uma equipe de TV não iria, porque é longe, porque é 3 horas. Então, a gente conseguiu mostrar. Então, lá da TV Fronteira foram essas. No Paraná, uma cobertura muito difícil também do assassinato de uma menina chamada Tabata. Ela foi sequestrada, estuprada, esquartejada e enterrada num lugar. E se não bastasse toda essa história horrenda, quando a população descobriu que ele estava preso na cadeia na cidade de Umuarama, no interior do Paraná, a população depredou a delegacia, o prédio, para tentar chegar, colocou fogo nos carros que estavam em volta e os presos, que não deveriam estar em cadeias e sim em presídios, fizeram uma rebelião.
Então, quando eu chego nessa cobertura, a gente fica sabendo de tudo isso que está acontecendo 10 horas da noite. Eu me lembro que eu estava lanchando com o pessoal da TV, todo mundo recebe, 10 horas da noite, todo mundo vai para casa, porque no dia seguinte ia ser um dia de entrar 3 horas da manhã, pegar a estrada para contar essas histórias, local, estadual e também para a rede. Então foi o meu primeiro grande trabalho tenso. Mas eu não posso deixar de dizer também que o meu primeiro impacto quando eu chego em Blumenau é a proporção que tem uma Oktoberfest. Porque se por um lado a gente tem as coberturas de factuais, a gente tem as boas histórias. Como uma festa que já tinha, quando eu cheguei aqui, quase 40 anos, como contar a história de uma festa grandiosa, conhecida nacional, internacionalmente, para as pessoas que já assistiram tudo isso, um lugar que eu não fazia ideia do que era. Então, também as coberturas da Oktoberfest fazem parte assim muito especial de poder contar essas histórias, de ver como que é o apego à tradição aqui na cidade, como que isso é relevante para os moradores e também para todo o estado e para todo o país. E, obviamente, o ano passado foi o mais desafiador. Porque se nos outros casos eu estava ali com o apoio de editores, na reportagem, quando tu tem uma cobertura como foi a tragédia da creche de Blumenau, para tocar equipes de todo o estado vindo para cá, editores, apresentadores, eu ainda fico arrepiada de me lembrar naquele momento em que eu ouço o áudio da repórter dizendo: um cara entrou com me arrepio inteira, assim. Um cara entrou com uma machadinha e matou 5 crianças dentro de uma creche. Naquele momento era 9 horas da manhã e eu tinha certeza que era um jornal festivo falando sobre o Ocean Race, era a final do Catarinense, a gente ia ter equipe no litoral, a equipe estava saindo para Brusque. Naquele momento a gente para tudo, o espelho quase pronto, né? 9 horas da manhã, era um jornal planejado, festivo, a gente conseguiu adiantar. Naquele momento eu falo com Florianópolis, em meia hora a gente se reúne, em 20 minutos, quando vem a confirmação de que as crianças foram assassinadas, os primeiros repórteres já trazendo as informações. Naquela reunião a gente já decide quem a gente vai trazer do estado e a gente vai colocar um jornal para todo o estado no ar. Às 9h30 a gente toma essa decisão, às 10h30 a gente entra no ar. Eu me lembro sentada assim, a apresentadora, a Patrícia Silveira, e a editora comigo, a gente se olhou e a gente tinha 1h15 ou mais, porque a gente ficou mais de 2 horas no ar aquele dia, e a gente tinha uma tarja bem genérica, o nome da Patrícia, e a gente não sabia que repórter ia chegar, quem ia conseguir falar, porque o impacto emocional nas primeiras equipes que chegaram no lugar foi, assim, a gente ainda sente reflexos até hoje. Então, coordenar tudo isso, deixá-los tranquilos, deixar a Patrícia tranquila, óbvio, com muito apoio de Florianópolis, uma operação estadual extremamente difícil. E ali, por volta do meio-dia, eu já tinha um repórter de Florianópolis na cidade, um repórter de Joinville, além das nossas equipes que foram vindo de onde estavam. E a gente conseguiu entregar a informação mais importante naquele momento, que muita fake news, muitos pais, a cidade ficou complexa e eu tenho a clareza que a gente trouxe tranquilidade dentro daquele pandemônio que era aquela cobertura, e foi ali muito difícil por 5 dias, mas ainda é uma cobertura muito difícil até hoje, né? Como a gente fala de uma dor, que é uma dor que não é só de Blumenau, é uma dor de Santa Catarina, né? Então, com certeza, e obviamente, não bastasse um ano de 2023 com uma tragédia, pela primeira vez eu faço a cobertura de enchentes, né? A gente não vivia enchentes nessas proporções em Blumenau desde 2013. Então, quando a gente está ali num jornal super festivo, dando a abertura da Oktoberfest, o mundo começa a cair em água e ali no meio da manhã, Rio do Sul já vai registrando os primeiros alagamentos e a gente vai tirando o pé, desacelerando o jornal, sabendo que dali para frente seria muito difícil também. Como a gente traz, que informações são importantes. E na posição que eu estou e que eu estava naquele momento, a gente não pode se preocupar só com o jornalismo, né? Com a informação checada. Eu tenho pessoas, repórteres, cinegras, editores. Como a gente vai fazer uma cobertura, sendo que as pessoas também, né, vão ficar com problema de mobilidade, não vão chegar na TV. E eu tenho orgulho em dizer que a gente pensou muito no profissional que está com a gente, de proporcionar que eles tivessem um lugar seguro para dormir, que a gente conseguisse proporcionar refeições. A gente trabalhou muito, principalmente no primeiro final de semana, né? A Maria esteve com a gente
né, nesses desafios. Não foi pouco trabalho, mas todos eles sabiam que no final do expediente, na organização de tudo aquilo, eles tinham um lugar seguro para dormir e que na hora do almoço ia ter um almoço feito num lugar em segurança. Então eu acho que com tudo isso, e além a organização que a gente proporcionou, foi uma cobertura relevante e importante, né, não só na televisão, mas no digital e também na rádio, né, para muita gente não sabe, mas toda a equipe de TV, digital e da rádio se hospedou num hotel que fica perto da TV, numa área mais alta, com a possibilidade não, mas com o café da manhã, né, não é só a possibilidade, todos liberados para o café da manhã, para o almoço e para a janta, né? Muitas vezes a gente trabalhou horas, né, teve dias, repórteres que ficaram ao vivo, a gente foi abrindo, né, espaços na programação do domingo, por exemplo, a gente colocou um jornal ao vivo depois do Fantástico, com uma audiência que muitas vezes a gente não tem durante um dia normal. E tinha muita gente ligada, e tinha gente, óbvio, até 2 horas da manhã ao vivo, né? Tanto em Blumenau, quanto em Rio do Sul, quanto nas outras cidades que foram afetadas. Então, hoje eu olho para a minha trajetória e, sim, tenho bastante orgulho de poder ter contribuído com coberturas relevantes, mas obviamente, né, quando eu fecho os olhos, todas elas, né, me modificaram não só como jornalista, mas também como pessoa. É muito interessante essa visão que tu traz, não só das coberturas que tu fez na reportagem, mas também todo esse planejamento, essa questão de mudanças drásticas, decisões que tu tinha que tomar em cima da hora. E eu gostei muito que tu destacou coberturas positivas também, porque quando a gente fala de coberturas marcantes, logo vem à cabeça as negativas, né? Uhum. E com certeza as experiências positivas também têm muito a acrescentar no nosso profissional. Com certeza. Quando eu falo do Minha Cidade, Meu Canto, ele é do meu coração, mas também da Oktoberfest, né? De como ser relevante, como trazer. Eu gosto o factual, óbvio, vai estar presente no Jornal do Almoço sempre, e comigo, aonde quer que eu seja uma editora, uma repórter, enfim. Porque ele é importante, porque ele é relevante, porque as pessoas, né, numa enchente ou numa tragédia, elas precisam da informação do jornalismo, né? Para a gente combater, inclusive, fake news, que, né, infelizmente, né, em ocasiões assim, depois do advento da internet e das redes sociais, foram muito mais presentes. Mas quando a gente faz o jornalismo, que não é o óbvio, né, o não factual, por mais que tu tenha que fazer escolhas, é o que se espera de um bom jornalista. É trazer a informação checada, é trazer a informação relevante, fazer uma boa escolha. Mas quando tu tem uma festa como a Oktoberfest, ou uma história boa para contar, aquilo sim depende do que tu acredita. E eu acredito muito que o jornalismo em si, ele também é de contar boas histórias, é de contar para quem está do outro lado aquilo que a gente não vê na rotina. Então, por exemplo, um projeto que naturalmente na rotina do jornalismo a gente não contaria, mas em projetos como, por exemplo, o Viva Blumenau, a gente consegue dar luz para quem às vezes não aparece muito, mas que é muito importante também para o desenvolvimento da cidade. Sim, com certeza. Eu tenho várias outras perguntas, mas a gente vai para um breve intervalo e voltamos logo. Qual o seu sonho? Viajar o mundo? Criar grandes obras? Dar voz às pessoas? Salvar a natureza? Curar doenças? Expressar suas ideias? Você pode fazer tudo isso. Você pode ser FURB. Estamos de volta com o Talk Show. No programa de hoje, recebemos a coordenadora de jornalismo da NSC TV Blumenau, Catiúcia Reis. Então, no primeiro bloco, a gente conversou um pouquinho sobre as grandes coberturas, né, que tu já realizou tanto como repórter, como coordenadora de jornalismo. E nessa resposta, tu destacou tanto as coberturas que tu fez em São Paulo, quanto aqui em Santa Catarina. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa diferença de fazer jornalismo lá e fazer jornalismo aqui. Olha, é muito diferente, é muito igual e é louco isso, né? Mas Santa Catarina é um estado um pouco menor. Então, de fato, quando a gente brinca, a quem não é daqui, fala que existe um bairrismo, no jornalismo a gente percebe isso claramente. Quando eu trabalhei no estado de São Paulo, a gente fazia o Praça 1, que a gente chama, que é o similar ao Jornal do Almoço no estado de São Paulo, ele era feito totalmente com equipes daquela região. Então, da 11h45, naquela época era um pouco menos ainda, mas enfim, todo o trabalho do jornal era feito com as equipes de lá, totalmente local e regional, daquela região do estado de São Paulo. No Paraná,
já há quando a gente vem um pouco para o sul, então ali no Paraná, a gente já vê a necessidade de uma cobertura que seja também estadual. O que, por exemplo, no estado de São Paulo, no interior, era inadmissível usar uma reportagem feita, por exemplo, pela equipe local do SPTV, primeira edição, na época da capital, usar em Presidente Prudente era como se a gente fosse ineficiente. Né? As pessoas, inclusive o telespectador, não aceitava. Quando tu vai para o Paraná, já existe ali um movimento de ser uma cobertura muito local e regional, que é um pedido até desse momento, né? Daquele momento, enfim, isso tem uns 5 anos, né? Num momento em que a relevância regional foi aumentando, então os praças 1 da Globo foram gradativamente aumentando. Aqui em Santa Catarina também. Então, era-se um bloco da programação estadual, daqui a pouco viraram 2, daqui a pouco 40 minutos, 45 minutos, 1 hora, até que a gente chega a 1h15. Tudo isso porque a gente foi entendendo que o jornalismo regional era muito importante. Quando tu entra no Paraná, existe, até pela necessidade da gente cumprir 1h15 de jornal, da gente trazer um pouco do que acontece no estado. Então vai ter um VT sobre imposto de renda, não precisa cada praça da RPC no Paraná fazer um VT diferente. Faz um só para todo mundo com as informações nacionais e cada um localiza com um personagem, com uma entrada ao vivo, com uma entrevista de estúdio. Otimizando em termos de produção, mas também tornando os repórteres e as coberturas estaduais um movimento menor do que aqui. E eu tenho a impressão, com a minha experiência, de que tem a ver até com o tamanho do estado. Um estado um pouco menor, né, onde tu, em 5 horas, posso não ter tanta geografia, mas tu consegue sair do Paraná e chegar até o Rio Grande do Sul em 5, 6 horas. Então, você sai da região norte da cidade mais populosa do estado, que é Joinville, e chega na capital em 3 horas, a depender do trânsito. Então, as cidades são muito relevantes entre si. Apesar de Joinville ter sua importância, e eu trabalhei 1 ano lá na produção e na edição, ela ter a sua cobertura, a sua agenda de coberturas. Blumenau tem sua agenda de cobertura, obviamente a Grande Florianópolis também, o sul do estado, Chapecó. Apesar de tudo isso, Joinville, o nosso litoral, que é da NSC Blumenau, mais Blumenau e mais Floripa, são coberturas que conversam muito entre si. Então, por exemplo, um trânsito complicado na BR-101, perto ali entre o pedágio de Garuva e Joinville, é relevante, porque tem muita gente que sai daqui para ir para Curitiba, a capital do Paraná, e com ida e volta. Se a Serra Dona Francisca fica fechada, ou a serra que desce ali pelo litoral do Paraná também fica fechada, é relevante, porque quem mora por aqui tem entregas, enfim, economicamente tem interessa-se muito por esse conteúdo. Então, quando tem uma festa do tamanho da Oktoberfest, ela interessa para todo o estado. Quando existe alguma coisa em Florianópolis, ela interessa para essas regiões. Quando a gente fala do setor agro no oeste, a gente fala também do deslocamento, do escoamento dessa produção até os portos, pelas BRs. Então, o que acontece na BR-470, o que acontece com a duplicação, o que acontece no aeroporto de Navegantes, que é o 2º maior do estado, isso tem uma relevância estadual diferente. Tanto que aqui é uma dificuldade de fazer essas escolhas na hora que a gente monta o que eu chamo de cardápio de notícias, quando eu explico, né, para quem visita a gente na TV, que o espelho, quando a gente fecha um jornal, existe um cardápio. Na hora de escolher, eu consigo fechar o jornal. A gente consegue fechar o jornal só com informações de Blumenau, mas a gente sabe que aquele outro assunto da BR é importante, então a gente tem que trazer um comentário do Anderson Silva que traz pormenores do cenário político do estado, é relevante. O que acontece com o Criciúma, apesar de ter uma rixa com os times, também é relevante, porque quem é daqui quer saber do que está acontecendo lá no sul, o que acontece nas praias, os eventos. Então, é uma relevância muito diferente, assim. Mesmo no movimento do Paraná, que existe uma cobertura estadual, ela é diferente do tanto que se interessa. A gente não sente que o telespectador perde o interesse quando a gente traz informações relevantes de outras regiões. Uhum. E falando um pouquinho mais dessa questão do jornalismo local, eu queria que tu comentasse com a gente assim, qual é a importância do jornalismo local, porque
Nós somos acadêmicos de jornalismo e quando a gente entra no curso sempre se pensa, quero trabalhar no Jornal Nacional, no Fantástico. Mas o jornalismo local, ele é muito mais próximo das pessoas, né? Olha, obviamente, como quando eu era acadêmica de jornalismo, meu sonho era trabalhar no Fantástico. Não era nem JN. Porque já naquela época eu já gostava de grande reportagem, de poder experienciar mais com os personagens. Hoje, se tu me perguntar, obviamente dizer não pro JN ou pro Fantástico, eu não vou dizer, né? Mas não é um sonho de vida, porque ao longo da minha trajetória, estando mais perto das pessoas, entendendo o tanto que é relevante a cobertura local, hoje eu vejo uma magia e um sabor muito importante. Quando eu era repórter, logo na reportagem, quando tu entra, tua ânsia é de estar na rede, né? Eu quero fechar um VT pra rede, quero fechar um VT pro JN. Cara, mas toda vez que eu fechava uma reportagem de uma história, ou seja, do Minha Cidade, Meu Canto, e eu voltava pra rua e alguém me devolvia na rua e falando, nossa, foi muito legal, porque aquela reportagem eu descobri que aqui perto de casa eu poderia fazer a mesma coisa. Então isso, né, a gente com o jornalismo local, a gente muda a vida das pessoas. Eu vou dar o exemplo da tragédia da creche. Naquela manhã caótica, tinha muita informação de que era um ataque coordenado a escolas das cidades. Os nossos próprios funcionários, né, os colaboradores, eles também têm filhos em escola. Então, todo mundo achando, vão atacar a próxima escola, e a todo tempo a gente foi trazendo informações de que não era um ataque coordenado, que a pessoa que tinha feito aquele ataque já estava presa, já estava com a polícia militar, que aquilo seria investigado. Aí surgiu uma outra fake news naquela manhã, que era um jogo que teria influenciado, que teriam outras crianças ou outros jovens, adolescentes, que também jogariam esse jogo, que copiariam por causa do cara, e a gente também foi desmentindo isso ao vivo. Então, assim, hoje eu penso que localmente a gente é muito relevante, né? A gente modifica a real. Quando a gente escolhe dar um serviço de emprego, é muito interessante, né? Algumas entidades que dão cursos de graça e a gente acha que tem que levar isso para as pessoas, quando ele vai para o Jornal do Almoço, as vagas acabam. Então, se aquele curso, se as vagas acabaram num curso que é de graça, quer dizer que a gente foi relevante. Se eram 50 vagas, a gente foi relevante para 50 pessoas que poderiam não ter tido acesso a um curso de graça, que pode proporcionar formação e podem proporcionar indiretamente no futuro próximo renda. Então, é modificar real a vida das pessoas. Quando a gente fala da importância da vacina, hoje a gente está falando de uma nova vacina contra a Covid-19, com acesso ainda para grupos prioritários. Pô, que vacina é essa? Como que ela impacta na tua vida? Onde você vai se vacinar? Tu tá mexendo, a gente tem agora, nesse momento, pouco mais de 1.000 doses na cidade. Então, assim, querendo impactar no mínimo 1.000 pessoas que procurem essa vacina, que fiquem imunizados. O que significa isso? Uma pessoa que não tem uma complicação de Covid-19, ou de gripe, ou de dengue, ela não ocupa o atendimento de saúde e nem um leito de internação, um leito de UTI. E a gente sabe que faltam leitos de UTI. Então, se a gente consegue fazer o trabalho de prevenção, e a gente indiretamente colabora para que o sistema de saúde funcione, ou seja menos difícil do que em outros momentos, é o nosso trabalho. E com jornalismo local a gente faz isso. Óbvio que eu acredito na grade de programação da Globo, tá? Eu acredito, né? O Jornal Nacional ele é importante, ele traz o que é relevante. Você também precisa ter acesso a essas informações, o que acontece no resto do país internacionalmente. No Bom Dia Brasil já a gente faz esse papel, no Jornal Hoje. O que está acontecendo no nosso país é importante para a formação de opinião, para você entender melhor do contexto do seu país, para tomar melhores decisões. Tudo isso faz parte, é um cardápio mesmo. Quando eu costumo dizer de cardápio, é um cardápio mesmo. Só que quando a gente fala de relevância, quando tu olha no olho de uma pessoa e descobre que isso é possível no jornalismo regional, no local, de olhar e entender o tanto que foi impactado. Existe um projeto que a gente tem, que é o Viva Blumenau, que a gente dá luz a alguns projetos que, por vezes, são esporádicos na televisão. E vários dos vencedores do prêmio Viva Blumenau do ano passado me trazem o retorno do tanto que a luz que deu ao projeto proporcionou o crescimento. Então, eu estou falando de projeto social, estou falando de projeto que modifica a vida de jovens que jogavam basquete numa quadra e hoje tem um lugar e tem gente sendo formada para o futuro.
com base numa pequena ação que é fazer jornalismo de verdade, a gente está transformando a vida das pessoas. E não tem como a gente não ser impactado positivamente com isso, né? Sim, com certeza. O nosso tempo está quase chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para os futuros jornalistas, um conselho, uma dica para aqueles jornalistas que querem trabalhar no telejornalismo. Para todos os jornalistas em formação, não vamos pular etapa, né? Acho que esse momento da universidade ele é muito importante. Empresas sérias que acreditam no jornalismo de verdade só fazem a contratação com quem tem diploma. Não é à toa, é porque a formação acadêmica ela é muito importante e ela vai dar base para todas aquelas pequenas decisões que eu comentei, que um repórter, que um produtor, que um editor faz no dia a dia. Então, tenha paciência, respire e aproveite cada momento desse tempo na universidade, seja nos trabalhos, na gravação de programas ou na leitura que os professores, né, vão passar para vocês. O que a universidade, claro, vai dar o conhecimento técnico, mas saindo daqui, vocês têm que sair melhores cidadãos do que vocês entraram, porque bons cidadãos com certeza serão bons jornalistas. E para quem quer trabalhar com jornalismo de televisão, além de um rigor enorme com a tua formação, porque no ar, ao vivo, tudo fica claro, tá? Se você não tem um bom vocabulário, se você não tem um bom português, isso tudo fica claro. Mas muito mais do que pensar só nessa parte técnica e nessa parte que eu falei de formação, é lembrar qual é a missão que tu tá indo fazer naquele dia quando tu sai da tua casa, né? Tu vai fazer jornalismo porque tu quer ser relevante, porque tu quer transformar, porque tu acredita que a comunicação não é social à toa, ela é em favor da sociedade. Eu acho que a mensagem é essa, aproveitar o momento da academia, não ter ansiedade de chegar no mercado de trabalho, porque na hora que chegar no mercado de trabalho, principalmente com TV, serão dias, horas em pé, vontade de ir no banheiro sem ter um banheiro perto, dor de cabeça porque está muito sol, suar bastante no verão, ter bastante frio às 6 da manhã, né? Não é quando a gente fala de quem está na frente das câmeras ou atrás delas, tem muita... você abre muito de ti, tu dá muito de ti para que o que você acredita vá para o ar. Então, tem que lembrar de tudo isso e, claro, a gente espera profissionais com um grande pensamento crítico. Então, leia bastante, assista filmes diferentes de outros países, né? Quanto mais repertório tu tiver, um melhor jornalista tu vai ser em qualquer área, mas principalmente na televisão. Por hoje era isso. Muito obrigada, Kati, por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que todos nós, estudantes de jornalismo, aprendemos muito com a tua fala aqui hoje. E chegou ao fim mais um episódio do Talk Show, mas você pode assistir as outras entrevistas em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e clique no sininho para receber todas as notificações da FURB TV. E se gostou do programa, não esqueça de deixar um like no vídeo. Hoje ficamos por aqui e até a próxima!